paz a meus amados irmãos, louvado seja Deus. Queria fazer uma oração antes de iniciar a pregação. Deixa eu abrir aqui, Feche seus olhos, vamos estar orando nesse momento. Que o Senhor venha falar conosco poderosamente nesta noite, através da Tua palavra, e que o Espírito Santo venha conduzir toda a pregação, que o Espírito Santo venha iluminar nossa mente, nosso coração para o entendimento da revelação da palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, estamos aqui nesta noite, Senhor, já louvamos o Teu santo nome, Senhor, Te adoramos, Senhor, em espírito e verdade, Pai. Pai, já ofertamos na Tua casa, e agora, Senhor, é o momento que o Senhor vai falar conosco, Pai. Nos ajude, Senhor, nesse momento, nesta hora, Senhor. Nos capacita, Senhor, neste momento. Tira do nosso meio, do meio de nós, Senhor, toda inquietação, Senhor, toda preocupação, toda ansiedade, Pai. Senhor, tira todo o cansaço, Senhor. Tira, Senhor, toda a desatenção, Senhor, do nosso meio, nesse momento, Senhor. O momento que o Senhor vai falar conosco direto do Teu trono, Senhor. Conduz, Senhor, toda a pregação para a glória do Teu nome, Pai. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, abre tua Bíblia no livro de João. Texto conhecido. Quero cumprimentar os irmãos que estão aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo. O Evangelho escreveu João, capítulo 3, versículo 16, que é o texto de ouro do Novo Testamento. Hoje vamos ler a palavra. Hoje nós vamos, deixa a tua Bíblia aberta. Você que usa o celular, a Bíblia online. Nós vamos passear na Bíblia hoje. E o Senhor vai falar conosco. João, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Só até aí. Esse texto, ele é chamado pelos teólogos como texto de ouro do Novo Testamento. Um texto grandioso, majestoso. O que me chama a atenção nesse texto, que hoje eu deparei e Deus ministrou no meu coração, é sobre uma pergunta que eu queria falar nesta noite para os irmãos que estão aqui. Você daria o teu filho para que morresse por alguém? Você daria o teu filho, o seu filho de sangue, para morrer por um pecador? Qual que algum do meio de nós que daria um filho para morrer por um pecador? Eu, pastor Leandro, eu não daria as minhas filhas para morrer por alguém ou por um pecador. Mas o nosso Deus, nesse texto, ele não se
se eximou de dar o filho dele, como diz a própria palavra, para morrer pelos nossos pecados, pelos todos os pecadores. A própria palavra diz que ele deu o filho dele por mim, por você e por cada um pecador, para que tenha vida eterna. E todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Deus nos amou de uma maneira tão grande, de tal maneira, que deu seu único filho para morrer por nós. Mas a palavra aqui diz aqui, que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse é o texto base, é o texto que Deus me chamou a atenção para falar a verdade nesse dia de hoje. Eu sempre escuto esse texto por muitos pastores, por muitos evangelistas, por todos nós. Um texto muito conhecido, o texto de ouro do Novo Testamento, João 3,16. Que todos botam na traseira de um carro, ou numa tábua dentro de casa, escrita de um adesivo. Esse texto muito forte, importante. Mas o que me chamou a atenção nesta noite, nesse dia de hoje, foi que eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Será que eu tenho coragem de dar minha filha, uma das minhas filhas que eu tanto amo, pela vida de alguém? Só o nosso Deus, com tão grande amor, fez isso por mim e por você. Eu quero que todos agora vá para o livro de Isaías, profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta que apontou Jesus há mais de 2000 anos atrás. Isaías capítulo 53. Eu vou agora passear um pouco na Bíblia, para a gente entender o propósito e o plano de Deus para todo ser humano que crê, que se arrepende e crê nele, e crê que o Filho dele veio para nos salvar. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós os consideramos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele
a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado de sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve a sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, quando ele dera sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O profeta Isaías, o profeta messiânico, há 2000 anos atrás, ele já estava anunciando o nosso Senhor. Se passaram 750 anos após essa revelação. Se passaram 750 anos e veio se cumprir o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu em Belém, como todos conhecem, numa aldeia chamada Nazaré. Uma aldeia que tinha umas 100 famílias mais ou menos, uma aldeia muito pobre. A Bíblia não revela a infância de Jesus. Jesus, ele foi criado como qualquer outro menino judeu. Todo menino judeu, ele aos 5 anos de idade, ele passa pelo primeiro ciclo de vida. Ele aprende os 5 livros, os primeiros 5 livros da lei, que é Gênesis, que é o Êxodo, que é o Levítico, que é o Números, Deuteronômio. O primeiro ciclo do menino judeu, aos 5 anos de idade, é começar a estudar esses 5 livros da lei. Aos 10 anos de idade, já passa por um outro ciclo. Ele começa a aprender o livro dos profetas, os livros históricos e os livros poéticos. Eu tive estudando um pouco sobre Jesus, sobre a infância dele. E Jesus estudou, passou por tudo isso na sua infância. Aos 12 anos de idade, Jesus pregou no templo. E ali na pregação dele, ali todos já ficaram espantados com a pregação de Jesus. E dali de 12 anos de idade em diante, as crianças escolhiam se queriam estudar ou se queriam trabalhar. Jesus, nesse caso, como ele era muito inteligente e conhecia toda a palavra, ele não quis estudar, ele foi trabalhar. Trabalhou toda a sua infância e juventude com seu pai. Jesus trabalhava com martelo, com madeira, com as ferramentas que crucificaram, que foram usadas para crucificá-lo. E Jesus, aos 30 anos de idade, ele foi batizado pelo seu primo João Batista. A partir daí, dos 30 anos de idade, Jesus começou a
fazer o seu ministério. Começou a fazer o ministério dele aqui na terra, ao qual o propósito que Deus colocou ele aqui, para salvar todo o pecador, todo aquele que nele crê. Aos 30 anos de idade, Jesus foi batizado. Jesus, ele colocou seu ministério como sede em Cafarnaum. Em Cafarnaum era o local onde Jesus colocou ali como sede do seu ministério. Foi ali em Cafarnaum que ele operou mais milagres e sinais. A Bíblia diz que a primeira vez que Jesus pregou, após o seu batismo, após o início do seu ministério, a Bíblia diz em Lucas 4, capítulo 4, verso 28 ao 30, diz que juntou uma cúpula judaica para confrontar Jesus e ameaçar Jesus, até de tirar a própria vida de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, pela primeira pregação dele, aquela cúpula de escribas, fariseus, os anciões, os saduceus, viram Jesus ministrando a palavra pela primeira vez e viram que Jesus era diferente. Eles perceberam que Jesus era o enviado de Deus e que Jesus não era religioso. Jesus veio para um propósito. Jesus veio para um propósito maior. Jesus veio enviado pelo Pai para trazer salvação ao mundo, para trazer salvação. Quando você prega Jesus, você prega salvação para um ser humano. Quando você prega Jesus para uma pessoa, você está salvando a vida daquela pessoa. Vamos abrir em Lucas capítulo 4. Como eu falei, hoje nós estamos com o tempo, nós vamos mergulhar na Bíblia. Lucas capítulo 4. Vamos com calma, que hoje é o culto de quinta-feira. Capítulo 4, do verso 28 ao 30. Diz assim: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantou-se e expulsaram Jesus da cidade. E o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Você percebe que Jesus, quando ele chegou no templo pela primeira vez, ele saiu expulsando todos do templo que estava cambiando. Cambiar o quê? Negociar o que é de Deus, na casa de Deus. Fazer negociações, vendas, usando o templo, usando a casa, o nome de Deus para trazer benefícios próprios. Então, a primeira vez que Jesus chegou dentro de um templo, após que ele foi batizado, ele chegou
E diz a palavra que ele saiu jogando tudo pro ar. No livro de João diz, no capítulo 3, capítulo 2, se você ler o capítulo 2, diz que Jesus chegou no templo e jogou tudo pro alto. E disse que a casa do pai dele era a casa de oração. Que a casa do pai dele era hospital de cura. A casa do pai dele era lugar de palavra, verdadeiras palavras. E Jesus, nervoso ali, saiu jogando tudo pro alto e condenando tudo aquilo que estavam fazendo. Por aí você já começa a perceber o caminho que Jesus trilhou. O caminho que Isaías falou 750 anos antes disso aqui acontecer. 750 anos antes, Isaías já estava falando que ele seria menosprezado, perseguido, que todos iam fazer pouco caso de Jesus. Todos iam menosprezar. Menosprezar é como ele não existisse. Todos. Isaías estava dizendo que o povo não ia acreditar que ele era o enviado de Deus, o Messias, o Salvador. E quando Jesus chega no templo aqui, de Lucas 4, verso 28 ao 30, diz que ele chegou na sinagoga e todos ouvindo estas coisas. Qual coisas? Qual coisas? A palavra da verdade, a palavra da vida. Qual coisas? Aquela que quando deram o rolo na mão dele, ele abriu e falou: eu fui enviado, ungido, para pregar, para curar, para anunciar um ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. E quando ele fechou o rolo, entregou e falou: está lido, está consumado. E quando ele entregou o rolo, todos naquele momento foram contra ele e queriam apedrejá-lo, queriam até matar. E ele passou no meio de todos e saiu. Porque ainda não era chegada a hora. No livro de Marcos, capítulo 14, verso 1 e 2, fala de um plano, o plano de matar Jesus. Marcos, capítulo 14, verso 1 e 2. Diz assim: 2 dias depois seria celebrada a Páscoa, a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e escribas procuravam uma forma de prendê-lo, de prender Jesus, a traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Tinha um plano de matar Jesus. Quando Deus falou assim:
Eu amo vocês de tal maneira que eu dou meu Filho unigênito, para que todo nele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus estava dando o Filho dele para passar por isso tudo, para cumprir todo esse propósito, para a salvação da minha vida e da tua vida. Marcos 14, diz que após a ceia, Jesus, após ceiar, sabendo que ia ser traído por Judas, Marcos 14, 22, eu não vou ler, irmão, só vou passar. Jesus sabia que ia ser traído por Judas. E logo após ali ele de ceiar, diz a palavra no versículo 26 que ele, tendo cantado o hino, saíram para um monte. Na última Santa Ceia. E ele saiu cantando o hino para o Monte das Oliveiras. Mas chegando no Monte das Oliveiras, a palavra diz que ele começou a orar, ele sentiu angústia. Sentiu angústia na alma. Lucas 23. Lucas 23, capítulo 42 ao 46. Eu fiz muitas anotações. Lucas 23, 42 ao 46 diz assim: Jesus falando: Jesus, lembre-se de mim, Jesus dizendo, acrescentou, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade eu vos digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Isso é Jesus para o ladrão na cruz. Já era quase meia-noite, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a toda a terra. E até as 3 horas da tarde, o véu do santuário rasgou-se pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu a glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. Após de Jesus ser traído e foi para o Getsêmani, e ali ele sofrer na angústia na alma, a palavra diz que ele suou gota de sangue, de tanta aflição que ele tinha na alma. Mas uma coisa, ele orou e falou ao Pai: Pai, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E ele sabia que a vontade do Pai era que ele morresse pelos nossos pecados. E aqui me chama a atenção que quando ele foi crucificado, no momento que ele foi crucificado, de Lucas 23, tinha um ladrão ali na cruz, tinha 2 ladrões, um em cada lado, todos conhecem a história. E um que estava ao lado de Jesus falou para ele: lembre de mim quando entrar no teu paraíso.
E Jesus deu a resposta: hoje mesmo estarei contigo no paraíso. O que me chama a atenção é que nesse momento, esse homem, ele era um salteador. Ele estava ali pagando uma pena, ele estava ali sendo crucificado, porque ele cometeu um ato de injustiça, ele cometeu um ato errado. E Jesus estava ali como justo. Como o profeta Isaías falou, da boca dele nunca saiu nenhuma injustiça. Da boca dele nunca saiu nenhum ato, nenhuma palavra de injustiça e de falsidade. E ele estava ali, sendo julgado e morto. E aquele homem que estava ali falou assim: Jesus, lembre de mim. Aquele homem, quando falou lembre-se de mim, ele estava reconhecendo Jesus como Filho de Deus, enviado por Deus, e como Salvador. O momento que aquele homem creu, ele teve a salvação e a vida eterna. Quando João batizou Jesus, diz a palavra que Jesus estava vindo, João capítulo 1, e quando Jesus estava vindo, João batizou ele, e João falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo. E logo à frente, quando Jesus foi batizado, os primeiros discípulos de Jesus, que estavam com João, eles começaram a seguir Jesus quando teve um encontro com Jesus. Porque todo aquele que tem um encontro com Jesus, ele sente algo diferente. Não tem uma pessoa que tem um encontro com Jesus verdadeiramente que não seja impactado e que não seja transformado. Porque o Espírito Santo, ele alcança você como me alcançou. E quando o Espírito Santo ele te alcança, ele que te ressuscita. É o Espírito Santo que te levanta para te mostrar a direção para você ter um encontro com Jesus, como esses discípulos aqui tiveram. O que me chama a atenção é que quando Jesus ele estava ali, os discípulos de João, diz a palavra que André e o irmão de Simão, Pedro, André, irmão de Simão, Pedro, quando encontrou Jesus, achou Jesus, ele largou o que estava fazendo e foi seguir Jesus. E logo assim, Filipe de Betsaida, a mesma coisa. Ele viu Jesus e foi ao encontro de Jesus. Porque é impossível você ter um encontro com Jesus e não largar tudo que você está fazendo para ir ao encontro dele e seguir ele. E quando Filipe teve esse encontro, ele foi atrás de Natanael. Natanael estava debaixo de uma figueira. E quando ele foi chamar Natanael, ele falou: Natanael, eu conheci o Cristo, o verdadeiro Cristo, o filho de José,
que veio de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, filho de José? Então Filipe falou assim: vem e vê. Quando Natanael foi ao encontro de Jesus, a Bíblia diz que antes dele chegar, Jesus revelou tudo da vida dele. Jesus já conhecia Natanael. Jesus falou: Natanael, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Eu vejo que, Natanael, você é um homem sério, verdadeiro. E ele falou para Jesus: eu creio que o Senhor é o Cristo verdadeiro enviado de Deus. E Jesus falou para Natanael: só porque você creu nisso, coisas maiores, milagres maiores, você verá. Você verá o céu aberto. Eu quero falar para os irmãos nesta noite. Antes de você chegar aqui nesta noite hoje, Deus já ouviu toda a tua palavra. Deus já ouviu todo o teu clamor. Dentro do teu quarto, dentro do seu banheiro tomando banho, no seu trabalho, dentro do seu carro. Tudo que você falou com Ele hoje, Ele viu tudo, ouviu tudo. Ele só quer que você creia. Porque todo que nele crê não perece, tem a vida. A vida não só na eternidade, mas tem a vida aqui na terra. Uma vida de verdade. Como ele falou, que o diabo, o nosso inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. E o nosso Deus deu o Filho dele unigênito. O Filho dele, por mim e por você. Você tem que entender isso nesta noite. O amor é tão grande que Ele deu um Filho único para morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado, para morrer pela o ser humano sujo, iníquo, injusto. E Deus me falou toda hora essa pergunta: você daria o seu filho por alguém? Você daria a sua filha? Que ela venha morrer pelo alguém? Pelo um pecador? Eu falei: não, Senhor. Você daria a sua filha para morrer por uma pessoa justa? Pelo seu melhor amigo? Pelo seu parente? Não, Senhor. E o Espírito Santo falou comigo: mas eu dei o meu filho para morrer por você. Nós temos que confiar mais em Deus. Nós temos que crer mais em Deus. O mundo é de incerteza. Os dias são de incerteza. O futuro é de incerteza. A irmã de Lídia falou aí para mim
Pastor, meu pai pede para ir embora. Meu pai pede para sair dessa terra. Eu falei, irmã, tem hora que eu peço também. Tem hora que eu peço a Deus para me tirar dessa terra, sabe por quê? Porque eu vou para um lugar melhor. Porque eu sei que eu vou para uma vida eterna, uma vida com Jesus, uma vida de glória, uma vida que não vai ter sofrimento nem dor, uma vida que eu vou reinar com Ele. O mundo é de incerteza, mas a Bíblia, nesse texto de ouro, diz que se todo nele crer, não tem condenação, tem vida eterna. Mas quem também não crê é condenado. Crer em Jesus, crer em Jesus é você nascer de novo. Crer em Jesus é você morrer para essa vida, para ganhar uma nova vida. Crer em Jesus é confiar, entregar sua vida a Ele. Porque o que Ele fez, como o profeta Isaías falou, foi esmagado, humilhado, nasceu na cidade pobre, numa aldeia pobre, menosprezado, foi cuspido, caluniado, passou isso tudo pensando em você, pensando em mim, pensando em você que está em casa nesse momento, que crê nele, que entregou sua vida nele, entregou a sua vida para Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O evangelho na igreja primitiva era conhecida como o caminho. Esse é o caminho. É crer no nosso Senhor. Ele passou por isso tudo. Ele pensou em mim. Ele pensou em você. Saia daqui com a certeza da sua salvação. Saia daqui com a certeza, sem fardo pesado, sem jugo pesado, que você tem a melhor coisa, a melhor coisa, o seu maior bem, é que você já está salvo, que você foi salvo por Ele, você está salvo. Não é se você amanhã falar algo, uma mentira, ou se você pecar e amanhã você está no inferno. Não, você está salvo. Você está salvo. Não é amanhã você fala uma mentira, você peca e está no inferno, e depois você vai e faz o que é certo, está no céu, depois peca de novo, está no inferno, depois está... Você não está no inferno toda hora e está no céu toda hora, não. Você está salvo. Se você crê nele verdadeiramente, se você nasceu de novo, como ele falou para Nicodemos, se você pegar João 3, diz que Nicodemos falou: o que é isso? Nascer de novo? Voltar para a barriga da minha mãe, depois de velho?
Nascer de novo é da água e do Espírito. Nascer de novo é você ser uma nova criatura. E quando você nasce de novo, você não vai conseguir praticar o que você pratica, o velho homem, não. Você não vai conseguir praticar o que você praticava quando você fazia, quando você não era de Cristo, quando você era do mundo. Você pode até cair em tentação, mas Ele vai te livrar do mal. Você pode até cair no pecado, mas o Espírito Santo, Ele vai te incomodar tanto, Ele vai te tocar tanto, Ele vai te entristecer tanto, que você vai falar assim: eu me arrependo, e vai pedir perdão a Ele, e vai voltar de novo na posição e no caminho dele de novo. Mas pastor, e se eu na hora, naquele momento, eu errar, fazer algo de errado e Jesus vir na hora e vai me julgar naquele julgamento? O ladrão da cruz já estava condenado, já estava morto, já estava morto para essa vida terrena. E naquele minuto ele falou: lembra-te de mim. E naquele minuto ele foi salvo. Eu quero falar para você nesta noite: saia daqui feliz. Saia daqui sabendo que Deus me ama, que Deus te ama muito. Ele nos amou primeiro. Ele te amou tanto, tanto, que Ele trouxe você para o caminho. Não foi eu que fui. Eu que recebi o convite de um amigo meu e fui para a igreja aceitar Jesus. Deus já estava trabalhando. O Espírito Santo já estava trabalhando, fazendo a obra todinha. Para o momento do convite você falar assim: eu vou. Eu vou. Eu vou conhecer Jesus. Eu vou ver quem é Jesus. Eu vou aceitar Jesus. E quando você chegou, já estava tudo pronto. O banquete já estava pronto, te esperando. E você só entregou a vida a Ele porque Ele trabalhou na tua vida antes. Queria orar por você nesta noite. Você que entrou aqui nesta noite, talvez você ainda não confessou Jesus como Salvador. Eu queria te fazer um convite. Você que não entregou a vida a Ele, abra o seu coração nesta noite. Você que está em casa também. E ore comigo assim: Senhor Jesus, eu abro meu coração para o Senhor fazer morada. Eu creio que o Senhor foi enviado, morreu por mim, ressuscitou o terceiro dia para minha salvação. Morreu pelos meus pecados, para que eu tenha vida eterna. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra é uma palavra evangelística.
tenha certeza da sua salvação. Amém? Quero chamar o pastor Paulo aqui. Eu vou beber uma água ali, que eu estou aqui, ó, com jejum desde cedo. Glória a Deus. Chamar aqui cantar um louvor aqui, o irmão Isaac. Vamos louvar o Senhor. O pastor Paulo vai estar dirigindo o final da reunião. Domingo, 8 da manhã, não se esqueça. Consagração, 9 da manhã, escola bíblica dominical. Tá? E não se esqueça que Deus te ama muito. Muito. E Ele quer nos dar uma vida em abundância aqui nesta terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então vamos adorar o Senhor nessa noite, continuar adorando. De acordo com a palavra, tem um cântico, um louvor